muito boa tarde. Muito obrigado por estarem presentes do outro lado das câmaras e também a todos vocês que estão aqui presentes. Vamos dar início a mais um Vorten Viewfinder. Desta vez vamos falar sobre fotografia de viagens. Eu tenho aqui na minha companhia o Marco. Nós já vamos fazer assim, as apresentações mais detalhadas. Mas essencialmente esta sessão vai ser constituída por 3 momentos. Um primeiro momento onde vamos ver algumas fotografias que eu fiz ao longo do meu percurso na fotografia. Depois vamos ver as fotografias que o Marco fez também ao longo das suas viagens. E por fim, houve aqui um desafio por parte da produção, que foi realizar uma série de fotografias lá fora, nas docas. Aliás, de vez em quando só virem um comboio passar não estranha, ele está aqui mesmo por cima de nós, estamos quase por baixo da ponte 25 de Abril, mas estivemos aqui a fotografar e também levámos a cabo este desafio. Eu e o Marco fomos lá para fora e fizemos nos mesmos locais fotos diferentes nos registros, basicamente para comentarmos o que um e outro fizemos. Perspectivas, a tua perspectiva, a minha perspectiva, e fazer aqui um termo de comparação e ver as dificuldades que eu tive no terreno ao captar as imagens e também tentar aprender um bocadinho com as tuas dicas e com a tua ajuda. Obrigado. Então, olha, eu sou o Joel Santos, a minha profissão desde quase há 2 décadas é ser fotógrafo e não só, também videógrafo, faço documentários para a televisão, mas essencialmente hoje aqui vamos falar sobre fotografia e eu trouxe aqui um conjunto de imagens que eu julgo que vamos poder ver não tarda nada, essencialmente para explicar um bocadinho do percurso e de onde é que vem esta paixão pela fotografia de viagem, até para servir com este pontapé de partida para saber tudo sobre o projeto do Marco e da companheira, que hoje não está cá, da André. Mas antes de passar às tuas imagens, eu apresento-me e então depois passamos às tuas imagens. Ok? Então eu sou o Marco, do vlog de viagem Espreitar o Mundo. O Espreitar o Mundo é um projeto que foi criado em 2017, a 2, com a minha esposa Andrea, que à partida era para estar aqui, mas infelizmente por motivos de saúde não pôde estar presente, mas estou cá eu para representar o projeto. Nós criámos o projeto em 2017, como já tinha referido, numa necessidade de mudar um bocadinho as nossas vidas por causa de um momento que nos aconteceu e tivemos essa necessidade de transformar algo nas nossas vidas e deixar aquela rotina clássica do trabalho-casa. Então, neste momento criámos conteúdos para o blog, ajudámos pessoas a viajar mais e melhor e todos os dias recebemos alguns pedidos de dicas, ajudas para darmos para as pessoas que vão viajar para determinado destino e basicamente neste momento eu já me só concentro no blog, a André ainda tem a sua carreira profissional, mas é esse o principal objetivo. Hoje quero aprender ainda mais alguma coisa com o Joel, já o conheço há algum tempo, já tenho alguns livros, tenho visto alguns workshops dele, já aprendi muita coisa com ele, hoje quero ainda aprender mais um bocadinho e obter mais dicas. Muito obrigado, Marco. Olha, eu também espero aprender contigo, porque eu acho que o nosso processo de aprendizagem nunca acaba. Eu, pelo menos até hoje, nunca senti que estou perto sequer de saber tudo aquilo que gostaria de saber sobre fotografia. Eu acho que aprendemos muito precisamente nestes momentos em que podemos falar sobre as nossas paixões, partilhar, porque não há pontos de vista errados, há simplesmente pontos de vista perspectivas diferentes. Eu devo-vos dizer, antes de passar então para as imagens, que acho a história do Marco e enfim, do início do projeto muito inspirador, porque eu acho que a fotografia muitas vezes não nasce connosco, aparece-nos na vida, não é? E às vezes existem aqueles momentos na nossa vida que nós na altura vemos como um grande problema, e às vezes é um grande problema, mas também nos abre oportunidades e perspectivas que nunca veríamos antes. Eu julgo que nós temos essa coisa em comum na fotografia e no meu caso, embora com histórias distintas, enfim, a minha área não tem nada a ver com a fotografia, mas houve uma altura em que de facto, como vos disse, por razões pessoais e também profissionais, senti o impulso de começar a fotografar. E um dos primeiros retratos que fiz está aqui, não foi o primeiro retrato, mas um dos primeiros retratos, porque houve um grande período de tempo em que vivi em Timor e foi onde eu fiz os meus primeiros retratos. E não há fome que não dê fartura. Um dos meus maiores sonhos era ir à Índia, mas eu tinha uma profissão muito complicada, muito ocupada, aliás, como todos nós, não é? Também tinhas a tua profissão, e eu decidi que queria ir à Índia. Como nunca arranjava tempo para ir à Índia, cometi uma loucura que foi ir durante 5 dias. Portanto, acho que ninguém vai à Índia 5 dias, porque basicamente é um dia e meio de avião para um lado, um dia para o outro.
de maneira que tive 2 ou 3 dias onde me consegui alejar. Tudo envolve uma história com um sabonete, mas não é para hoje contar aqui, mas fica nas memórias. Mas a primeira pessoa que eu fotografei no primeiro dia em Jaipur foi este homem. Talvez também por isso, e estavas a falar dos livros, foi por essa razão que eu decidi que esta imagem fosse uma das capas, porque era um momento simbólico e de catarse no meu percurso fotográfico, uma mudança. E a primeira fotografia que eu tentei fazer, aliás, hoje sentimos esse problema no nosso desafio lá fora, como é que nós controlamos a luz quando ela é muito contrastante, não é? Quando ela é muito mais forte de um lado do que do outro. Mas depois, esta primeira imagem abriu o apetite para uma série de outras viagens. E cada vez mais eu cheguei à conclusão que não estava satisfeito apenas com aquilo que eu podia absorver no meu dia-a-dia. Eu precisava de ser brutalmente confrontado com realidades distintas. Isso essencialmente levou-me a percorrer zonas remotas do planeta, várias delas. Esta fotografia foi feita em 2014, 2015 na Mongólia, portanto um sítio onde eu estava 5, 6 dias de cavalo do telefone mais próximo. Essencialmente foi um trabalho, um feito por um fotógrafo da BBC e outro por mim, cobrir a migração, ou documentar a migração dos nómadas cazaques ao longo das montanhas na Mongólia, sempre a pé, essencialmente. Depois, para além da fotografia documental, com pessoas nestas zonas, ao fim e ao cabo, muito, muito remotas, outras não tão remotas, mas que tinham culturas que rapidamente estavam a sofrer transformações e essencialmente a desaparecer. Esta imagem é uma de muitas que eu fiz ao longo de vários anos, onde a primeira aconteceu em 2006, com uma tradição, enfim, de pescadores chineses que utilizam aves, que são os corvos marinhos, para pescar. E quando eu fotografei pela primeira vez em 2006, que eu saiba, pouco ou nenhuma pessoa conhecia este lugar, para além dos chineses, obviamente, e de repente transformou-se num daqueles sítios que nós vemos no Instagram a toda hora. Isto para vos dizer, porque acho que parte destas conversas também tem que ser pedagógicas. A fotografia tem muito de bom, mas às vezes também pode obliterar, sobretudo com as redes sociais, não é? Uma cultura. Então, em 10 anos... Posso interromper, João? Claro, em relação a esta imagem foi premeditada? Tu chegaste lá ao local e eles estão lá a pescar ou foi? É uma excelente pergunta. As primeiras em 2006 foram, aliás, eu nem sabia, eu sabia que havia pescadores, mas não sabia em que contexto é que os havia de apanhar e como e quais eram as vilas. Esta fotografia foi feita, se não me engano, em 2011. Eu, entretanto, já lá tinha ido outras 3 vezes e, portanto, algumas destas pessoas eu já as conhecia pessoalmente. Aliás, há um documentário mais tarde que eu e a Magali fazemos para a SIC, onde vamos ter com os dois mais velhos, um com 92 e outro com 95. Portanto, sim, ele aqui sabia que eu estava a fotografar, estávamos sozinhos, ao contrário das fotografias que eu fiz em 2006. Mas depois acontece uma coisa, muitas vezes quando nós conhecemos demasiado bem as pessoas, elas ignoram-nos, um bocadinho como aos bebês, quando finalmente se habituam à nossa presença, esquecem-se de nós, e foi um bocadinho o que aconteceu com estas imagens. Mas isto que aqui está hoje, infelizmente, não é possível. Portanto, seria esta pessoa e mais 1000 pessoas, e estes homens, sim, que basicamente não são novos, não é? Muitos deles estão acima dos seus 80 anos. Quando desaparecerem, eu diria que serão os últimos originais, e depois serão pessoas que essencialmente têm um propósito turístico para alimentar, lá está, o imaginário das pessoas que querem fotografar aquilo que já viram antes a ser feito. Continuando, para além da fotografia documental com pessoas, gosto muito, eu e a Magali, de me empolerar em vulcões ativos e explosivos. Este aqui em particular é na Guatemala. Estivemos 2 vezes neste vulcão, a cerca de 1 quilómetro de distância. Esta fotografia foi feita e pouco depois tivemos um abalo de cerca de 30 segundos, forte, o que normalmente não é bom sinal neste tipo de áreas vulcânicas, mas desde a Guatemala, Krakatoa, na Indonésia, é todo um mar de vulcões. Apaixona-me porque basicamente permite-me viajar no tempo, ou seja, a nossa Terra já foi assim por todo lado. Hoje em dia temos alguns locais... Para ter uma ideia, que tipo de lente é que tu usas neste registro de fotografia? Olha, aqui nesta fotografia é uma fotografia noturna. Eu não sei se é possível ver a esta distância, mas as estrelas estão paradas, o que significa que não é uma longa exposição. Logo eu tive que utilizar uma objetiva muito luminosa, e a objetiva que eu utilizei na verdade foi esta, não com o polarizador, como está aqui, porque o polarizador rouba luz, portanto seria sem este filtro.
e este é um objetivo que tem uma abertura de f2, portanto, para quem não sabe, é uma abertura extremamente luminosa e foi fotografado mais ou menos a 70mm, portanto fiz algum zoom. Ela mesmo quando se faz zoom não perde luminosidade, portanto é sempre uma f2, e é sempre 2 neste caso, portanto entra o dobro da luz de uma 2.8, e depois a fotografia foi feita a sensivelmente 15 segundos, porque se eu fizesse uma exposição mais longa as estrelas estariam arrastadas, não é? Portanto ali estão paradas, e depois também a lava que está em erupção, em vez de ficar assim definida como está, à medida que as rochas vão rolando pela encosta, estaria uma mancha uniforme. Sabes quando se faz aquelas fotografias do oceano e quando fica 30 segundos parece tipo um leite, uma névoa. Sim. Eu não queria isso, queria alguma textura, portanto não podia ser. O teu objetivo então era congelar ali a era ter um misto de arrasto, mas não demasiado, e também para não ter tudo esfumado, digamos assim, e ao mesmo tempo ter as estrelas lá definidas. Se reparares, a encosta está iluminada e mesmo lá atrás parece que as nuvens têm luz. Isso acontece porque eu tendo a tentar fotografar zonas vulcânicas quando há lua, porque sem lua o terreno fica demasiado escuro, portanto é a luz da lua que me está a ajudar a iluminar o primeiro plano e que está a iluminar as nuvens, porque senão o contraste seria demasiado forte. Okay? Dentro ainda da fotografia documental, esta é uma das imagens que ultimamente gosto de partilhar com as pessoas, porque é aquilo que nós consideraríamos para nós o fim do mundo. É no Sudão do Sul, um país extremamente perigoso para viajar, não há turismo, por assim dizer, portanto, claro que se pode visitar o país com elevada probabilidade de ser raptado e ser usado como moeda de troca para algo mais, mas é dos sítios que, por não haver turismo, ainda não há adulteração, ou seja, ainda não há pessoas com t-shirts de clubes famosos. É tudo genuíno. É tudo genuíno, exatamente. E basicamente é a interação entre os humanos e os animais, como nós tínhamos algumas gerações, hoje em dia não temos, mas estas pessoas dependem todas da sua relação com as vacas, ao nível do leite, ao nível enfim, todo o sustento económico e não só também. E eu gosto de imaginar, eu estaria num sofá sentado, eles estão numa vaca e a vaca está perfeitamente relaxada e descontraída. Já agora, esta fotografia foi feita com uma grande angular para poder apanhar não só bastante enfim, do contexto deste campo, mas sobretudo porque eu gosto muito de fotografar perto das pessoas. Eu julgo que a maior parte das pessoas pensa que o retrato é aquela coisa ao longe, tipo, Deus queira que eles não estejam a ver, e eu gosto muito de me aproximar e de me baixar. Esta fotografia é feita comigo praticamente de joelhos. Como é que fazes a comunicação neste caso com os locais? É complicado, eles ainda não aprenderam português, e eu também não tive a oportunidade de aprender o dialeto deles. Este tipo de imagem e este tipo de relação mais profunda com as pessoas, ou seja, porque lá está, eles não estão lá vestidos à espera que as pessoas apareçam, portanto é algo que tem que ser conquistado e normalmente envolve encontrar alguém que sirva de intérprete, alguém que seja intérprete, mas ao mesmo tempo seja respeitado pela comunidade. Por sua vez isso leva a outra pessoa, que leva a outra pessoa, que leva a outra pessoa, e vai-se fechando o círculo até que se consegue chegar a alguém que às vezes numa cadeia de uma pessoa ou mais eu posso também explicar as minhas intenções, porque não esquecer, isto é uma tribo guerreira que não acha muita piada quando se aponta coisas assim de repente, portanto é algo que tem que ser feito com alguma porque calma. uma das grandes dificuldades que eu tenho nas minhas viagens é fotografar as pessoas, nomeadamente os locais. Sim. Falta também um bocadinho de vontade, à vontade, não é? Vontade, e depois também não tenho a coragem em certos momentos de apontar a marca, de me chegar lá ao pé deles e para lhe pedir uma fotografia. Depois há a questão do respeito também. Olha, o comboio, tinha falado do comboio, aqui está ele a passar, mas muitas vezes aquilo que eu penso quando estou a fazer uma imagem destas, eu julgo que é fácil mostrar o lado mau de algo como este acampamento, ou seja, o lado menos digno, e eu julgo que é preciso de facto ganhar o respeito das pessoas, e o respeito também se conquista através do tipo de imagem que se faz deles. Ou seja, se alguém viesse ao meu país, como é que eu gostava de ser representado? Será que eu gostava de ser representado a espirrar no meio da rua num momento menos nobre, ou algo que seja mais compatível com aquilo que é o meu dia-a-dia no país onde estou? Só para terminar, esta é uma imagem um bocadinho de despedida.
E eu gosto de mostrar porque eu julgo que a maior parte das pessoas vive muito preocupado com a câmara que tem e com o objetivo, e hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, e é para dizer um pouco que a maior parte das imagens não tem que representar todos os detalhes na sombra e na luz, ou seja, a ausência de luz é muitas vezes um auxiliar da fotografia, porque ajuda a simplificar a composição e a contar a nossa história. Eu julgo que todas as fotografias na verdade são uma história. Quem fotografa é um contador de histórias. Eu julgo que tu és um contador de histórias, a tua mulher, a tua parceira é uma contadora de histórias pela escrita também, e portanto eu julgo que é isto. Muitas vezes não é. Lembras-te quando fazíamos um teste na primária que diziam que escrevíamos palha? É tentar que não haja palha nas fotografias, é tentar tirar tudo o que está à volta para simplificar, e muitas vezes a simplificação vem pelo lado da limitação técnica, aparente limitação técnica, que nos leva a isto. Ok. Vimos as tuas imagens. Agora passemos às minhas imagens. A grande parte delas foram registadas com um iPhone. Há uma ou outra que foi com uma câmera, com uma lente portátil, mas atualmente é o iPhone que temos utilizado para o registro das mesmas. Neste caso aqui foi um autorretrato, foi dos poucos destinos que me lembro que a Andrea não me conseguiu acompanhar por alguma fadiga. Eu coloquei um tripé e tentei me registar e tentar tirar aqui a grandiosidade deste local. Ficou, na minha perspectiva, a faltar aqui se calhar um bocadinho, uma abertura maior, se calhar para... Quais são as dificuldades que tu sentes quando estás a fotografar? Com o iPhone? Sim, por exemplo. Às vezes falta-me, lá está, um zoom, falta-me uma grande angular, porque estou preso mesmo às duas distâncias focais que isto, recentemente adquiri este que é mais moderno um bocadinho, tenho um ligeiro zoom, mas mesmo assim às vezes fica aquém daquilo que eu necessito. Neste caso foi o que aconteceu, precisava aqui de se calhar de uma grande angular para captar o espaço mais envolvente. Sim. E creio que ali o céu, não sei se concordas comigo, se poderia ter feito ali uma coisa. Olha, eu gosto bastante da imagem, porque é uma imagem, ao não mostrar a cara, eu consigo me imaginar nesta fotografia, portanto eu gosto desse tipo de imagem. Acho que mesmo a tua postura corporal, sabendo agora, é a primeira vez que estou a saber que tu és um modelo de ti próprio, conseguiste arranjar uma postura natural. Não maioritariamente, mas neste caso teve que ser, que a minha esposa não estava comigo. Normalmente é ela que faz de modelo. Mas gosto disso. Relativamente ao enquadramento, eu acho que o enquadramento está bem pensado. Também há um equilíbrio entre a postura do teu corpo e tu estares à esquerda, as linhas naturais da imagem, mesmo aquela parte que está ali meio desmatada ao centro. Às vezes é um problema que eu vejo em muitas fotografias, e as pessoas fotografam-se contra os fundos, mas sem querer a cabeça fica justaposta ao fundo. Acho que aqui tu tiveste, mesmo saltando tu para a frente da câmara, tinhas a noção mental de onde te colocar, e portanto... Não foi à primeira, obviamente. Acho que está bem. Depois de 5 ou 6 tentativas. Para além de mostrar a beleza do local, o objetivo também é mostrar também nestes locais, neste caso aqui, que a plena comunhão entre nós e a natureza, que é possível num espaço destes onde eu encontrei este local praticamente isolado, sozinho. E uma coisa que eu gostei que tu disseste, tentei 4 ou 5 vezes. Muitas pessoas pensam, aliás, que a fotografia é algo que simplesmente sai, ou que temos uma espécie de momento iluminado, que às vezes acontece, não é? Mas muitas vezes é um processo iterativo, claro. Tal como escrever um livro. Esta, por exemplo, é um exemplo disto. Eu e a Andrea tínhamos a ideia na cabeça já da fotografia que queríamos registar. Tentámos sair o mais cedo possível da praia para tentar evitar pessoas lá na gruta do Benagil. E fomos de prancha, chegámos lá e já tinha uma quantidade de gente e barcos a chegar, e foi uma carga de trabalhos tentar registar a Andrea ali mais ou menos isolada e tentar ao mesmo tempo mostrar a grandiosidade do local. Não conseguimos de todo eliminar as pessoas, aparecem ali 2 elementozinhos ali no canto inferior, não sei se conseguem ver, à sombra, aparecem já ali alguns barcos. E neste caso também penso que mais distância, ou seja, mais uma outra grande angular dava jeito. Daria para... Olha, eu gosto muito da imagem também pelo equilíbrio que existe. Acho que a passada da Andrea está fenomenal.
Os barcos até ficam bem, porque ficam emoldurados, também uma moldura natural, embora haja ali se calhar um pouco de barcos a mais. Sim, eu gosto das coisas mais simples e gosto de números ímpares, ali estão 4, mas honestamente a parte mais complicada é a que estavas a mencionar, ali à esquerda, não se nota muito bem, mas está na sombra, há uma senhora que está quase a tocar com o joelho na extremidade do enquadramento, e mesmo a abertura da gruta daria jeito de ter um pouco mais de espaço para eu poder visualmente percorrer à volta. Mas sim, essa é a limitação. Eu utilizei a máxima abertura que o iPhone daria, né? Sim. E também não podes... E foi mesmo encostadinho. Sim, mesmo, e também não podes furar a gruta, né? Portanto não dá. Neste momento teriam 20 pessoas e consegui, pareceram-me 2, aliás, já não foi nada mal. Pronto, nesta aqui é das que mais gosto, que nós registámos na Noruega, na Rocha Púlpito, que a ideia era, o nosso objetivo é sempre colocar um elemento humano, neste caso é sempre a Andreia, a minha modelo, eu sou fotógrafo. Aqui a ideia era criar aqui um caminho que nos levasse até à famosa rocha, que muitos devem conhecer, que é o Púlpito, e a criar esta ideia, criar este caminho que nos levasse ao ponto fulcral da imagem, que é a tal rocha, onde faz uma fila enorme. Desisti da ideia quando chegamos lá, portanto tive que criar outras perspectivas, e surgiu esta ideia de fugir daquela fotografia clássica que eles tiram lá no local, até porque a fila era enorme, e surgiu esta perspectiva. Isso é o que tu estás a dizer. Eu julgo que é importante porque a Ju, quem está a ver isto, gosta de viajar e obviamente gosta de registrar os momentos. E o que é engraçado é que a maior parte das fotografias hoje em dia famosas, ou dos sítios famosos, escondem isso, não é? Nós vemos a pessoa sozinha e na verdade a foto não é mentirosa, porque ela está a registrar o que está à frente dela, mas não mostra que aquilo não é assim um sítio tão calminho e que parece ter uma espécie de taxímetro, não é? Mas... Para terem uma ideia, lá em cima deviam estar cerca, sem mentir, 150 pessoas. Uma fila lá em cima mesmo, era uma distância de 400 metros. Mas olha, tecnicamente eu gosto muito desta imagem. Acho que é uma imagem, como dizias, tem uma linha óptica bem definida, que é o caminho. Julgo que aqui o reflexo na água, que é branco, é uma espécie, faz um eco visual com a nuvem em cima. Aliás, a nuvem é extremamente parecida com a parte que está em baixo. Há um equilíbrio grande, ao contrário do que acontecia na foto anterior. Os espaços já estão melhor respeitados, mesmo da Andreia, a forma como ela está virada, até o apontamento de cor que ela tem. Aqui neste caso temos uma imagem muito idêntica, mas lá está, o céu estava completamente azul. Aqui penso que a nuvem vem ajudar aqui na composição e preencher ali. Maneira. Sim. Eu gosto muito desta fotografia. E acaba por ter uma coisa também que é importante, porque é bom ter algo no céu para equilibrar, mas o espaço vazio muitas vezes é útil, e vocês têm um blog, eu calculo que muitas vezes queiram pôr títulos e coisas assim, e muitas vezes a fotografia, quando é para um blog ou para uma revista, não é a mesma fotografia que tu farias a título pessoal, não é? Pronto, nesta aqui foi das que tivemos mais dificuldades em registrar por causa do enorme contraste ali das sombras. Esta imagem foi registada em Ronda. Nós tentámos ao máximo escolher a melhor hora do dia para registrar esta ponte em condições, mas mesmo assim acho que não ficou 100%, porque esta zona aqui da sombra ficou demasiado escura, e depois tentar criar aqui um equilíbrio com a zona do sol a bater ali nas rochas, penso que temos grande dificuldade em lidar com este tipo de fotografias, quando temos muitas sombras. Sim. E o contraste da sombra e com a luz. Sim, sim, isto... Não sei como é que poderíamos aqui lidar nesta situação, tentar melhorar esta imagem. Aqui um dos sítios onde se nota uma grande diferença, por exemplo, entre fotografar com telemóvel e fotografar com uma câmara que tenha um sensor maior. Essencialmente porque um dos grandes desafios das imagens é quando as cenas têm excesso de contraste. Os nossos olhos lidam bem, aliás, nós agora estamos aqui com o contraste da luz e as pessoas que estão aqui hoje, mas nós conseguimos ver as duas realidades muito bem. A mesma coisa não acontece com as câmaras, porque a gama dinâmica é muito inferior às dos nossos olhos. O que acontece é que um telemóvel tem um sensor muito pequenininho, a sua capacidade de registar luz, reparem, não estou a falar da resolução, estou a falar do tamanho de cada fotossensor que dá origem a cada pixel, é muito, mas muito mais pequeno do que acontece numa câmara destas. E então este tipo de imagens torna-se um bocadinho mais difícil, apesar de todos os algoritmos, toda a pós-produção que os telemóveis hoje em dia têm. Agora aqui, eu acho que apesar da luz ser complicada, numa coisa a foto está feliz, que é o protagonista desta ponte é o arco central
e a parte rochosa que depois tem os edifícios por cima, portanto a luz acaba por estar ali como uma espécie de spotlight desses dois sítios, portanto apesar de ter muito contraste, mas o contraste está nos sítios certos, isso é bom, porque de resto, obviamente, a única hipótese que terias era vir num dia que tivesse um bocadinho mais nublado, não é? Porque sempre que há uma nuvem à frente do sol, a luminosidade desce, logo o contraste diminui e portanto torna-se mais fácil, ou então ao final do dia, dependendo, porque eu não sei de que lado é que ficará orientada a luz ao nascer ou ao pôr do sol, mas até poderia dar origem a este mesmo efeito com uma luz mais suave, portanto... já agora, a foto estava ligeiramente inclinada para a direita. Também notei isso na imagem. Não sei se eu estou a estar aqui de lado, mas não, parece só um bocadinho inclinada para a direita. Ok. Portanto, esta imagem foi registada no deserto do Saara. Onde não passam estes comboios? Não todo, só dromedários e camelos. Sim. Continuando. Esta imagem, o objetivo da imagem era captar aqui a imensidão do deserto, registar ali, isto foi registado, salvo erro, por volta das 6 e pouco da manhã. O objetivo era mesmo captar a essência ali do nascer do sol, onde o deserto nos proporciona estas imagens incríveis. Na minha perspectiva, penso que mesmo assim ficou aqui um bocadinho escura a parte de baixo, talvez poderia ter se calhar clareado um bocadinho mais. Olha, eu acho que a televisão não está a fazer jus à fotografia. Porque tem ali também uma pessoa a fazer. Quando mostraste ali no telemóvel, ela não estava assim tão escura na parte de baixo. E eu até, nem todas as fotos têm que estar perfeitas do ponto de vista luminoso. Quando eu digo isto, não tenho que estar de acordo com uma espécie de pressuposto que nós temos. Elas podem ter assim este perfil mais low-key, ou seja, não precisam de ser perfeitamente claras, porque eu acho que o ela estar escurecida tem um bocadinho a ver também com o sentimento subjacente da foto. A pessoa sozinha, o sol, ou seja, há aqui dois elementos unitários que fazem uma diagonal entre eles, e eu julgo que isso é muito feliz. E portanto os dois, eu nem diria que eram nascer, porque parece que o sol está a ir embora e ela está a ir embora. Portanto, quem não sabe é como, não é? Quem não vê é como quem não sabe, portanto pode ser isso. Faz a sua interpretação. E eu gosto muito desta fotografia do ponto de vista conceptual. A única coisa que me intriga é aquela, eu acho que é uma cabeça. Um pontinho. É outra pessoa. Sim. É outra pessoa. Dava jeito que ela Neste caso, esta menina estava a caminhar em direção à outra. Elas viajavam as duas sozinhas. Então pronto, então há uma história. Exatamente. Ok. Há uma história por trás. Mas olha, muitos parabéns pelas tuas fotografias e pela história. Ainda temos a Nokia. Okay. Já terminaram. Sim. Então acho que vamos passar para... Sim, para o exercício. Para o exercício das manhã. O que é que tu achaste disto hoje de manhã? Hoje... Foi fácil? Foi difícil? Não, foi um desafio algo difícil por causa da luz. E também assim o desafio foi proposto assim pela Vorten para eu e o Joel que registarmos aqui numa perspectiva de viajantes aqui a zona onde estamos inseridos, na zona das docas de Santa Mar. Sim. E eu e o Joel tivemos a oportunidade de registar aqui algumas imagens, o Joel na sua perspectiva e eu com a minha perspectiva, e é o que vamos ver a seguir. Vamos começar com a minha perspectiva, as imagens que eu registrei com o telemóvel. Pronto, aqui num primeiro momento tentei registar aqui a zona ali das cargas dos contentores. A minha ideia era fazer um registro geral aqui desta zona, não a zona dos barcos, mas a zona dos contentores, mas naquele preciso momento ia a passar este barco e achei engraçado preencher aquele espaço que ficaria vazio só com a água do rio com o barco. O céu ali não consegui fazer muito mais porque faltavam-nos as nuvens. Exato, hoje, faltavam ali nuvens. Já agora, outra coisa que eu chamo a atenção, vamos ver entre as minhas e as tuas fotos, tem uma proporção diferente, não é? Porque os telemóveis tendem a fotografar em 4x3, exato, ou seja, um bocadinho mais aquadradado, e as câmaras é um bocadinho mais retangular, é 3x2. Vamos ver porque isso tem um impacto grande na forma como tu pensas o enquadramento e como eu penso o enquadramento, porque tu acabas por ter mais espaço lateral que eu não tenho, portanto, tu numa perspectiva mais panorâmica. Isso também é uma coisa importante ser dita. Aqui, talvez uma foto clichê, das imagens se calhar mais vistas, mas tentei criar aqui uma linha condutora utilizando a ponte que me levasse o olhar até ali ao salvo erro, que é
Aquilo é o Cristo Rei, sim. Ok, eu sou do Porto, às vezes não me sei localizar aqui muito bem aqui na cidade de Lisboa, mas a minha ideia era mesmo utilizar ali a arquitetura da ponte e levar a quem visse essa fotografia o olhar para o Cristo Redentor. Okay. E aqui o céu já está muito melhor ocupado. Sim. Ou seja, já utilizaste a ponte. Ali com a ponte ali para preencher. Exatamente. Sim. Okay. De um dos lados estava preenchido aqui. Quem era este senhor? Estava aqui a estragar-te a foto. Como eu gosto bastante de utilizar um elemento natural, aproveitei o facto de Joel estar ali a registrar as suas imagens muito idêntica à fotografia anterior, acrescentei aqui o elemento humano, que é o Joel, e é este tipo de fotografia que nós realmente, eu e a Andrea, gostávamos de fazer no nosso blog. Sempre possível colocar um elemento humano, até para dar ali um bocadinho de grandeza ao local e passar dar uma ideia às pessoas do que verdadeiramente é a grandeza do local. Aqui, por exemplo, em contraste com a ponte, uma pessoa fica a saber se realmente o local é grande, pequeno. Portanto, e qual é... Já sabemos que eu sou maior que a ponte. Sim, não é? Bastante mais largo. Mas já agora, eu acho que estas duas fotos consecutivamente são importantes, porque mostram como no mesmo local podes contar duas histórias muito distintas, incluindo ou excluindo um motivo da imagem. E muitas vezes composição é isso, não só o que colocamos dentro da fotografia, mas o que é que tiramos, porque automaticamente a história muda. E é feliz também porque há uma continuidade entre a posição do meu corpo, o barco, a ponte. Se eu tivesse ao contrário, por exemplo, já não funcionaria. Realmente não planeado já agora. Exato, foi completamente sem contar. Aqui passando para a próxima, aqui tivemos a ajuda da Madalena, uma modelo que nos ajudou aqui a fazer uns registros. Pronto, aqui mais uma vez utilizámos o elemento humano. A minha ideia era aqui também fazer aqui alguma, se é que assim podemos chamar, aqui alguma a parte mais artística. É uma Madalena Redentora. Gostamos sempre de no blog não fugir um bocadinho àquela fotografia mais clássica e tentar perspectivas diferentes e aqui alguma, sim, a rondar assim um bocadinho mais artístico. Neste caso ali a Madalena em baixo, eu pedi-lhe que afastasse os braços para dar ali algum elemento de movimento e depois para registar ali a linha também condutora da ponte que levava até à Madalena. Ali o sol, possivelmente eu agora vendo daqui se calhar... Eu gosto muito, olha, eu acho que há aqui várias coisas felizes a funcionar bem. O facto da Madalena ter o cabelo claro é essencial a esta fotografia, porque senão a cabeça dela ficaria justo aposta à ponte e a foto falhava, porque seria um elemento escuro contra um elemento escuro e basicamente é como se a cabeça da Madalena se fundisse, sim, com a ponte. E depois as calças dela felizmente eram negras, o rio é mais claro, portanto há aqui uma boa cadência de claro escuro. Os braços dela não estão a tocar no Cristo Redentor, o verdadeiro, portanto isso também é bom. O sol, eu julgo que é importante porque, ou seja, o disco solar não chega a entrar, mas dá para perceber que a luz é real e existe e vem daquele lado, portanto acho que fizeste uma boa escolha. A única coisa que me inquieta mais é a falta dos pés dela cá. Cortei ligeiramente ali no calcanhar. Eu entendo, e isto é uma coisa que é muito fácil de acontecer, porque a ponte é um elemento tão dominante e eu percebo a tua necessidade de colocar aquela parte que faz um T da ponte. Exatamente. E às vezes concentrei-me demasiado nessa parte e esqueci-me da parte dos pés. Muitas vezes quando estamos muito focados naquilo que é a parte que para nós é mais importante mentalmente e visualmente, às vezes sem querer escapa-nos outra coisa. De resto a foto está muito boa e também chegamos à conclusão que a ponte está torta. Está torta, sim, está torta. Pronto, aqui é mais um registro que eu fiz com o telemóvel. Estes modelos mais recentes do iPhone ainda têm uma função que nos permite aqui em modo retrato desfocar ligeiramente o fundo. Eu tentei tirar proveito disso, mesmo não tendo uma lente destas todas XPTO, tentei tirar proveito dessa parte e aqui focar a Madalena um bocadinho em contraluz ali com o cabelo loiro dela ali a refletir um bocadinho a luz do sol e também depois ali o elemento principal, a ponte e o Cristo Redentor, apesar de desfocado, dá para perceber perfeitamente onde estamos, não é? No caso da cidade de Lisboa. E o movimento do vento, aqui a Madalena está um bocadinho com aquelas asas do Neste Asterix. caso também eu pedi-lhe especificamente para ela apontar para o Cristo Redentor, para criar aqui algum movimento, alguma dinâmica na imagem. Eu gosto imenso também da imagem, mais uma vez, a composição. Ele com um bocadinho o cabelo ali levantado por causa do vento. Sim,
Não, mas fica bem. Aliás, mas chama a atenção por uma coisa, que é, já reparaste que o cabelo à direita está nítido e definido e o cabelo dela à esquerda já não está, embora grande parte do braço esteja. E isto é um dos problemas que os algoritmos dos telemóveis têm, porque na verdade eles não fazem uma verdadeira perda de profundidade de campo, ou seja, as coisas não ficam realmente focadas atrás do ponto de onde tu focaste. O que eles fazem é um algoritmo que depois faz uma espécie de borrar da coisa para simular aquilo aproximar do que na verdade não precisas fazem, de uma coisa tão grande. Podes ter uma câmera destas pequeninas, desde que tenhas uma objetiva com uma abertura grande, ou seja, por exemplo uma 1.4, uma 1.8, já consegues fazer esse efeito. Mas é um dos pontos de jogo que nós vamos ter de contraponto entre estas fotografias e algumas das que eu fiz, é a forma como a perda de profundidade de campo é conseguida, por exemplo, num telemóvel e numa câmara, enfim, câmara, digamos assim, deste género. Ok, então a partir daqui começam as minhas imagens. Esta primeira imagem basicamente é o exemplo de uma má imagem, pelo menos na minha perspectiva. É tentar tirar partido também de um elemento no primeiro plano, que é o barco, com uma certa diagonal, que é mais ou menos concordante com a ponte, mas o problema do desafio que nós tínhamos em mãos era a luz, que era terrível, ou seja, a luz era extremamente contrastante. Reparem que a foto está a cores, mas quase que parece a preto e branco. Ela está naturalmente monocromática, o que tendo eu já visto esta ponte de Montes Carnavais e com outras luzes, fico sempre a achar que falta aqui qualquer coisa, mesmo que a composição funcione. Mas já agora, a composição funciona e, como tu bem disseste, é uma composição subejamente conhecida e, portanto, eu julgo que o desafio de qualquer pessoa que vai a um sítio, e sobretudo em viagem e quando queremos contar uma história, é tentar, para já, usar o que temos, ou seja, onde é que a luz está melhor, primeira coisa. Portanto, que eu acho que este é o principal ingrediente da fotografia, é a luz e a qualidade da luz, mas depois a composição não só pela sua harmonia, que ela aqui tem, mas eu julgo que ela falta-lhe originalidade. Um bocadinho àquilo que já existe. E então, vamos, eu ao contrário de ti, tirei o Cristo Redentor por uma questão de equilíbrio, mas vamos passar então à próxima imagem. Aqui era um primeiro ensaio com a Madalena. A Madalena não sabia o que vinha, o que foi interessante. Portanto, ela disse: eu posso-vos ajudar a tirar umas fotografias, e eu pedi para ela então colocar-se à nossa frente para nós podermos começar a fotografar. E aqui é uma foto muito simples, utilizando as linhas que estão e o que está escrito no chão como linha condutora para a ponte. Mas como vê, ela está muito irta, muito tensa, não é? E portanto eu fui ter com ela, e há um bocado perguntavas como é que se faz a interação com as pessoas, não é? E eu fui ao pé da Madalena e perguntei-lhe se ela saltava. E ela disse: um bocadinho assustada. Eu assim: não, mas se quer, importa-se saltar um bocadinho para fazermos uma coisa mais divertida. E então a imagem seguinte já é a Madalena aos pulos, portanto fizemos aqui uns quantos pulos, e é um bocadinho tentar utilizar a mesma circunstância. Eu diria que do ponto de vista de composição a foto não é tão forte, não é? Porque não utiliza tantas linhas, nem o primeiro plano, e eu estava também com esta 28mm, eu obriguei-me a trazer também só esta, que era para ter mais ou menos as distâncias focais que tu irias ter no teu telemóvel. Portanto não fiz batota, não trouxe ultra grande angular nem teleobjetiva, que era para estarmos em pé de igualdade, mas aqui era uma das circunstâncias onde eu adoraria ter a ultra grande angular, para apanhar muito do primeiro plano, baixar-me, utilizar muitas linhas e o primeiro plano, e para que os pés da Madalena não estivessem numa quase justa posição com a plataforma, com o muro, porque se eu me baixasse, a Madalena estaria no céu, o que é uma mensagem até um bocado bíblica, né? Aqui, portanto, tínhamos a Madalena no céu. Portanto, outra imagem a seguir já é tentar procurar então outra coisa completamente diferente. E como sabem, ontem choveu imenso, ainda bem, porque sobrou ali uma pocinha perdida ao lado da ponte, e então tentei fazer uma imagem, já que o momento é tão contrastante e a luz tão má, ter ela, a Madalena, a olhar para a luz, ou seja, ela a recebê-la de frente. E aqui novamente duas opções técnicas. A foto à esquerda foi feita, sempre focar na Madalena, mas foi feita a f11, ou seja, uma abertura pequenina, logo com bastante profundidade de campo, e vês ali o detalhe das pedrinhas no primeiro plano, mas também parece mais detalhe no pilar da ponte e no plano de fundo.
mas depois a F2, portanto que é o máximo que esta objetiva abre, focando apenas na Madalena, apenas ela nítida, e então, repara, o primeiro plano fica muito mais limpo e leva-nos diretamente até ela e causa uma certa sensação de tridimensionalidade, porque ela separa-se. Não estou a dizer que a foto da direita é melhor que a da esquerda, mas é um bocado para as pessoas perceberem que existem sempre opções e duas formas de contar a mesma história. Esta pocinha de água passou-me completamente despercebido ao lado. Eu passo a vida no chão. Mas ficou bastante bonita a fotografia. Obrigado. Esta imagem, novamente, um problema. Isto é um bocadinho... estamos na ponte 25 de Abril, então toca a meter a ponte 25 de Abril na imagem, só que às vezes nós queremos uma coisa e ela simplesmente não funciona, não é? E esta imagem também prova um bocadinho isso. A luz continua a entrar-lhe pela direita, ela que é a protagonista tem a cara escura e o que está por trás é o que está mais claro, embora, e repara como aqui a desfocagem dos cabelos é muito mais natural e progressiva e igual dos dois lados, não é? Ao contrário do telefone, mas não me estava a agradar. Então vamos, já que não podemos ganhar a guerra, vamos pelo menos ganhar a batalha, e então a imagem seguinte é uma imagem que aqui parece estar um bocadinho escurecida, a televisão um bocadinho engana um bocado nisto, mas essencialmente já que a luz está tão forte, então é fazer a medição de luz na cara da Madalena e fazer com que tudo aquilo que está no plano de fundo simplesmente rebente, ou seja, fique sobre exposto. Essa situação da medição de luz, por exemplo, no iPhone estava fora de questão ou é possível fazer? Tu podes fazer, há uma coisa um bocado chata nos telefones, de modo geral, que é onde tu tocas com o dedo, o telefone faz não só a medição de luz como foca nesse sítio, que são duas coisas diferentes. Eu posso querer focar nos teus olhos, mas medir na tua roupa, ok? E com o as iPhone câmaras, faz tudo no mesmo sítio. a não ser que tu utilizes outras aplicações, mas não é a mesma coisa. Aqui eu posso, por exemplo, medir num lado, focar no outro, ou seja, separar e depois fazer a fotografia, e foi o que eu fiz aqui. Medi na cara dela, para ela estar bem exposta, e foquei no olho, que é o mais importante, novamente F2. Ok, então aqui, enfim, o conjunto das fotos foi um desafio difícil que nós tivemos, mas é um bocadinho para mostrar... Tudo pela luz que estava, não é? Pela luz que estava. E assim, em cima da hora. Mas isto tu enfrentas também nas tuas viagens, ou não? Sim. Todas as viagens têm esta dificuldade. Ou seja, não tem o luxo do tempo, não é? Ou seja, não podem decidir ficar mesmo sítio. Não. Infelizmente não. Era essa a nossa ideia, mas temos sempre 2-3 dias em cada local e temos que, não podemos nos dar ao luxo se uma fotografia correr mal, no dia seguinte ir lá ao local e tentar corrigir. Não, temos que aproveitar o momento e tentar aproveitar ao máximo aquela oportunidade. Como fizemos hoje. Exatamente. Só tínhamos aquele espaço temporal de meia horinha e foi nessa meia hora que registámos estas imagens. Mas também eu julgo que isto prova que mesmo quando as coisas estão más é sempre possível contar uma história, não é? E eu julgo que isso às vezes nós, não sei se a maior parte das pessoas que nos está a ver gostam muito de fotografia, mas às vezes sente hoje não é boa ideia ou não me apetece e nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Às vezes aparece uma Madalena e portanto podes fazer uma fotografia diferente daquilo que estávamos a contar com uma ponte só, não é? E depois aconteceu aquilo. Tivemos a Madalena. Mas olha, hoje temos que dar então aqui por terminada esta masterclass. Obviamente, novamente fico ao convite para verem nas redes sociais da Vorten e também na Vorten.pt. Não se esqueçam, vai haver mais masterclass para além desta sobre outros temas. As pessoas podem assistir ao vivo, como hoje está aqui a acontecer convosco. Muito obrigado por estarem cá. Obrigado, e vão ter acesso a algumas descontos e não só exclusivos. E já agora, se se sentiram inspirados por esta pequenina conversa que nós tivemos aqui hoje, partilhem as vossas imagens connosco. Há uns hashtags que certamente estarão no sítio onde este vídeo vai estar publicado. Utilizem-nos. Eu e o Marco, de certeza, vamos gostar de ver, e todas as outras pessoas. E, portanto, olhem, continuem a fotografar. Até à próxima. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e até uma próxima. E muito obrigado, Marco. Obrigado, também João. Pelo teu processo. Tudo bom para ti, para a tua mulher também. Tudo a correr bem com o vosso projeto. Obrigado a vocês, obrigado à Vorten, obrigado à Canon e até à próxima. Até breve.